tá bom? Geralmente, e nem é porque eu quero, mas quando eu tô lendo, orando, lendo, aí vem uma pergunta à minha mente, eu não vou ficar sozinha, né? Com essa pergunta, esse questionamento, né, Samuel? Aí vamos refletir junto. A seguinte pergunta. Primeiro, o tema geral desse capítulo 8 vocês vão ver, é bem claro, é a generosidade, certo? Aí, Deus me fez uma pergunta que é respondida nesse capítulo, a gente vai ler com calma. E eu vou primeiro, vocês vão ficar bem à vontade, pensa, pode dizer o primeiro pensamento. Se não for tão legal, Deus perdoa, a gente pede perdão, né? Pode ser bem sincero, bem espontâneo, tá bom? Vamos lá, a pergunta é essa. Tem como uma pessoa ser generosa, abundante, com pouco ou sem dinheiro? Eu vou repetir, vai pensando. Vixe, Samuel é afiado, a glória a Deus. Peraí, Samuel, deixa eu repetir. Vamos lá. Tem como uma pessoa ser generosa ou abundante, com pouco ou sem dinheiro? Vai, Samuel. Tem, na minha opinião, tem. Porque na Bíblia diz na Bíblia diz que sempre tratar os próximos como a si mesmo. E tratar os próximos como a si mesmo já é uma forma de gratidão. Ou de gratidão, de generosidade. E a gratidão, na verdade, está relacionada também à generosidade. Tá. Então vamos lá. Vamos começar? Eu acho que não é muito sobre dinheiro, acho mais por amor, generoso com amor aí, sim. Sei lá. Sim. Eu acho que é possível, porque no final o dinheiro que a gente tem aqui na Terra sempre vai acabar enferrujando, rasgando ou queimando. No final é apenas um material que a gente pode usar como uma espécie de troca, digamos assim. Mas o verdadeiro dinheiro com um valor maior é o que está no céu. João Neto, se quiser, pode. Muito bom isso. Ou passa para Davi, né? Vai, Davi. Fala, já. Não passa a bola para Não, cara, eu saber do professor também. Bora. Mas aí está sendo educado, professor. A gente quer ouvir os alunos. Vamos, professor. Quando os alunos falar, eu falo. Ah, sim, tá bom, professor. É assim, tem sim como, porque dá pra a gente ajudar o próximo, como já disseram aqui, a questão do amor, porque a generosidade já demonstra o amor ao próximo, já demonstra um ato de amor que a gente tem ao próximo. E está muito ligado também à questão que Samuel disse, de tratar o outro como a gente deve ser tratado. Que é como um mandamento do Senhor que diz pra gente amar o outro como a gente ama nós mesmos, se não me engano, algo assim. E, assim, na minha opinião, tem como ser generoso com pouco. Eu acho que dá para ser generoso com pouco, porque que Deus diz, né? Se a gente não honrar no pouco, Ele não vai colocar a gente no muito. Então acho que Ele já fala, porque se não tivesse como, Ele não teria falado isso, né? Samuel falou e Orlando. Eu acho que eu vou passar. Mas você não quer falar? Não. Só complementar. Concordar com alguém, quer? Não, eu concordo com o Davi, o que ele disse. Pronto. Na minha concepção, você ser generoso com pouco ou sem dinheiro varia muito do seu caráter também. Porque se você não é fiel no pouco, quem dirá no muito? Você, consequentemente, não consegue ser generoso com muito, ou com pouco dinheiro ou sem. Muito bem. Gente, assim, eu dou glória a Deus, que a glória tem que ser de Deus. Mas sempre vem, e Deus usa cada um como Ele quer, porque na verdade o próprio Paulo era assim, ele começava muitas vezes com uma pergunta retórica, que gerava reflexão, já havia uma partilha do tema já quando ele faz a pergunta, que na verdade é o próprio Deus perguntava, eu creio a Paulo e a cada um de nós. E claro que vocês, glória a Deus por isso, eu creio, estão lendo a Bíblia, cada um na sua rotina, no seu ritmo, não sei, estão orando, então eu vi que a resposta de vocês tem tudo a ver com o que a gente vai ler, e muitos até citaram textos bíblicos, que não é 2 Coríntios, mas tem tudo a ver com esse tema, que na verdade só confirma e reafirma o que Paulo vai falar nessa temática, certo? Então, na verdade, Paulo vai deixar bem claro
E ele usa aqui um exemplo que a gente daqui a pouco vai ler, que tem como sim ser generoso, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, né? No aperto grande, na crise financeira. Ele vai mostrar isso de uma maneira bem prática, com a história real daquele tempo. Aí outra coisa, se você for num dicionário, seja ele dicionário bíblico ou dicionário da gramática portuguesa da nossa língua, você vai ver que generosidade não é apenas a questão do material. A questão de você compartilhar, ou doar, ou dar dinheiro, ou alimentos, algo material, seja dinheiro, enfim. Não é apenas isso. O sentido da generosidade, ele é mais amplo, e vocês mesmos já falaram aqui. E ele é amplo justamente porque a generosidade, ela vem de dentro. Ela está associada ao amor. Como Davi citou um mandamento que na verdade é aos dois. Primeiro amar a Deus e depois ao próximo como a si mesmo. Então, na verdade, a generosidade, eu amei aqui, porque Deus está aqui, eu creio, é o Espírito Santo em nós e através de nós, que ele terminou falando sobre caráter. Generosidade faz parte do caráter de Deus. E é o caráter de Deus sendo forjado em nós. Ou seja, o caráter de Deus, por exemplo, é o caráter de Deus perdoar. E é por causa disso que quando a gente busca se assemelhar a Ele, a gente perdoa. Ou seja, é caráter de Deus a generosidade. A bondade é por causa disso, a gente buscando se assemelhar a Deus, o caráter de Deus sendo forjado em nós, que a gente tem que buscar ser mais generosos. Eu creio nisso. Né? Independente de qual nível seja, eu creio que ainda não é suficiente, porque o padrão de Deus é a excelência. Mas entendeu? Ou seja, a generosidade, na verdade, é algo que vem de dentro. E tem um sentido amplo. Ou seja, vocês falaram até coisas parecidas. E me veio isso, que eu peço muito a Deus algo dentro da faixa etária. Faixa etária significa idade, fase da vida de vocês. Falar para um adulto de 50 anos, generosidade, talvez ele pense logo em dinheiro. Alguns, pode ser. 50 anos, talvez o cara está trabalhando muito, tem um dinheiro na conta, isso e aquilo. Tem uma questão de valores e de prioridades diferentes de vocês. Então, talvez algum adolescente ou pré-adolescente se pergunte, como é que eu vou contribuir na minha igreja? Aí já começa isso para a faixa etária de vocês. Eu creio Deus dizendo para vocês. A gente contribui não apenas com dinheiro, mas você contribui sendo um bom aluno lá na sua escola. Você contribui sendo um estudante excelente na sua escola. Respeitando seus professores, você está contribuindo com o evangelho. Você falando na hora do lanche. Olha só, compartilhe o lanche com um amigo que não tem naquele dia. Tá vendo aí que não é só sobre dinheiro, é sobre caráter, é sobre amor, é sobre praticar o amor, é ter atitudes. Não é só o amor de palavras, que muitas vezes parece paradinho, mas é o amor de atitudes. Então, Paulo vai falar sobre isso. Vendo a generosidade, isso é só uma introdução, a gente vai ler, não se preocupe não. No sentido amplo, significa que às vezes você pode não estar com dinheiro ou muito dinheiro, mas veja bem, tenha calma. Mas a generosidade é quando você compartilha ou doa o seu tempo. Lembra que Thaleson ama essa frase, que na verdade não é dele, né? É de um pensador e é real, mas o tempo é a moeda mais cara do mundo. E hoje é o que é mais difícil, é mais fácil uma pessoa mandar um pix do que fazer uma visita hoje em dia. É a verdade. A gente está nesse tempo, o pix, tudo bem, é dinheiro, às vezes dói no bolso, mas o pix você faz já foi. Não gastei meu sapato nem minhas pernas. Não andei no sol. Agora, visitar o doente. Todo mundo quando fica doente, isso não é uma crítica, é uma evidência. É uma constatação. Às vezes, né, é legal dizer, mas só tem cristão, então não pode. Mas, olha, Thaleson adoeceu, eu sei que cada um aqui. Eu adoeci um tempo, fiz uma cirurgia, você acha que foi um monte de gente me visitar? Vou nem dizer quem foi, mas é bem pouquinho. Você acha que eu vou visitar o reverendo da igreja tudo? O povo de luta tem até um certo bloqueio. Ora a Deus eu vou, mas para mim é difícil. Não é nem só egoísmo, cada um tem sua personalidade, seu jeito, seus bloqueios que está vencendo em Deus. Mas veja bem, generosidade é quando você doa tempo, quando você doa cuidado, quando você doa atenção. Porque muitas vezes o que a gente está precisando aqui não é dinheiro, é atenção. Tem gente que está precisando de atenção.
de ser ouvido porque não é ouvido em casa. Está precisando de reforço em oração. Então você que ora, você às vezes ainda nem tem com que dizimar ou ofertar, se acalme, é uma fase. É um momento. Mas se você ora pelos seus coleguinhas, pelo seu amigo, você é uma pessoa generosa. Peça a Deus para ser mais generoso nas fases que vão chegando, nas novas fases. Certo? Mas veja bem, no capítulo 8, Paulo vai enfatizar, ou seja, ele vai destacar a generosidade em relação ao material, que a gente tem que também tratar com muita clareza, com muita sinceridade e com muita calma, porque às vezes vira um tabu, né? Quando vai falar em material não tem nada disso. Paulo fala aqui de uma maneira muito tranquila. E se ele fala de maneira tranquila, eu vou lhe dizer, é porque era algo bem resolvido na vida dele. Às vezes quando a gente não fala de uma coisa tranquilamente, é porque tem algo mal resolvido. Bem demais. E Deus está resolvendo, glória a Deus por isso. Mas Paulo fala com muita tranquilidade. Essa generosidade, vou repetir, vai ficar bem claro, é a generosidade da questão material. Dinheiro, oferta, dízimo, contribuição, é nessa parte, certo? Então vamos lá. Vamos ler, minha gente. Eu vou começar, tá certo? Aí vai na sequência. 2 Coríntios 8. Contribuir com generosidade. Perdão. 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada às igrejas da Macedônia. Number 2, please. Uma pessoa que pensa que sabe alguma coisa, ainda não tem a sabedoria que precisa. Ou 2, certo? 8:2, gente? É. 8:2. Né? Ah, Sua primeira versão. Coríntios. É segunda. Eu tava pensando aqui. Qual é essa tradução? Não, eu sei que a minha língua tem uma tradução um pouco diferente, tem uma tradução É, assim. mas tranquilo, certo? É, mais tranquilo, mas É. eu já fico tipo... Porque às vezes vocês estão lendo numa linguagem mais atual, eu até entendo, para o entendimento de vocês. Ok. Vai, Os irmãos ali têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado por tempos. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Pois dou testemunho de que... Pois dou testemunho de que eles deram tudo enquanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. 6. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes já havia, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em todo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Isso com que, amado, nós para um povo e não estou entendendo essa palavra não. Diligência. Diligência, ouvir. E assim, eu sou um pouquinho ruim de ler, tá bom? Sinceridade. É porque eu sou um pouquinho ruim de ler. Não, tranquilo, pode ler. Sinceridade. Amor. Pronto. Não. Eu sou um pouquinho ruim de ler. Porque, Pode. porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, enriqueceis. 10. E nisto dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que primeiro começastes
desde o ano passado, não só a participar, mas também a querer. Portanto, continuem e completem o trabalho. Façam isso com o mesmo entusiasmo que tiveram no princípio, dando de acordo com o que têm. Dando de acordo com o que têm, Porque se há prontidão, há contribuição, e assim é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Por isso, fomos consolados pela... Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Mas para a igualdade. Neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Mas graças a Deus, que após a mesma solicitude por vós no coração de Tito, pois ele aceitou a exortação, e, muito diligente, partiu voluntariamente para vós. Como ele dizíamos que, irmãos, cujo o louvor, vamos então espalhar todos a da igreja. E não só isso, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da nossa viagem, nessa graça que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor e prontidão no vosso ânimo. Eu tô sem perder, 18 a 20. 20. Assim evitando que alguém nos censure com referência a esta abundância, que por nós é ministrada. A nossa vontade é fazer aquilo que tanto o Senhor como as pessoas acham certo. 22. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado. E agora, ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Portanto, mostrai para com eles e perante a face das igrejas a prova do vosso amor e da nossa glória acerca de vós. Amém. Eu sei que a leitura é um pouquinho extensa, mas esse capítulo, mas é bem interessante, né? Eu vejo como de fácil entendimento, mas vocês podem ficar bem à vontade para tirar dúvida, tá bom? Cada um tem sua forma de entender, de expressar, tá tudo tranquilo. Essa carta, ela se divide em duas temáticas, vamos assim dizer, certo? Tem o tema, que é a generosidade, e vamos assim dizer, dois subtemas. E eu sempre digo, é a minha forma de ensinar, não é melhor, é só a minha forma. Eu explico os subtemas, tento resumir para dar tempo, aí vocês vão poder daqui a pouco falar, tirar dúvida, enfim. Mas vamos lá. A primeira parte fala claramente da generosidade, a questão material, certo? Aí primeiro eu vou até dar uma resumida do que tem aqui e que muito é debatido nos dias de hoje, e Paulo deixa bem claro. Se todo mundo lesse, teria menos debate, porque aqui é bem claro na verdade, certo? Primeiro, a questão de contribuição, lembre que é material, dinheiro, oferta, dízimo, contribuição material para alguma ação da igreja, enfim, qualquer que seja. Mas veja bem, lembra que eu disse que Paulo fala com muita tranquilidade? Paulo, ele não usa aí nenhum tom de obrigação, nenhum tom de pressão com a igreja de Corinto, certo? Ele não usa nenhum tipo de tom de troca, tipo assim, faça isso que Deus vai me fazer aqui, tá certo? Ele não usa nenhum tipo desse tom. Então, como é que Paulo chama a atenção dessa igreja em relação à generosidade? Como ele motiva a igreja? Porque, na verdade, Paulo está fazendo a igreja olhar para o que é verdadeiramente a generosidade. Está motivando a igreja de Corinto a ser generosa, uma igreja generosa, uma igreja que ajuda o outro, que olha para o outro, que se importa com a dor do outro, que quer saber o que o outro está passando e não apenas viver sua própria vida e está tudo bem. Aquela coisa egoísta, né? Vamos assim dizer, certo? Mas Paulo, ele fala aqui
que a generosidade a contribuição é algo espontâneo. Ele usa a palavra espontânea, eu vou frisar as palavras que fica bem claro, certo? Ele usa a palavra contribuição espontânea e contribuição sincera. Lembra que eu disse que a generosidade ela vem de dentro. Quando a gente começa a entender que a generosidade ela vem de Deus para dentro de nós, aí daqui a pouco você vai entender que isso é completamente de Deus para nossas vidas. Até porque a gente não é generoso em si mesmo. Lembra que a gente falou no início, é caráter de Deus sendo forjado em nós. Ou seja, vamos lá resumir. Paulo não fala de contribuição com um tom de obrigação, nem colocando pressão na igreja, e nem falando como algo de troca. A contribuição é espontânea, é sincera, e ele diz até no versículo que o povo entendeu. Calma que eu vou dizer qual é esse povo ainda, mas entendeu que é um privilégio. Se a gente achar que é uma obrigação, aquilo dói. Uma hora você deixa de contribuir. Mas quando você entende que é um privilégio, é como ele disse, a gente nem merece estar vivo. É favor imerecido de Deus, um Deus que é bom. Privilégio de ajudar. O Deus que me ajuda em tudo. Entendeu? Então, contribuir é um privilégio. Paulo diz também isso. E, veja bem, Paulo aqui, ele ensina o povo, ele está ensinando. Porque, na verdade, a questão de contribuição, ela é muito difícil de ser tratada na igreja, mas Paulo aqui mostra a forma bíblica. E a forma que tem efeito é ensinar. Por isso que é uma temática da escola bíblica. Ele está ensinando, motivando o povo para depois, consequentemente, o povo praticar. Tá vendo que vocês, quando responderam, eu acho lindo, que vocês são perdidos? Não, viu? Vocês se acharam em Cristo. Jesus encontrou vocês. Achei linda a resposta. Devem estar se revendo na gravação. Olha, mas vamos lá. Algo prático. Não é glória. A glória é sempre de Deus, viu? Eu não sou merecedora, ninguém é. Mas vamos lá, algo prático. Lembra do quilo de alimento? Quem está desde o início da Bethesda, e vamos ser bem sinceros, a gente que veio da quadrangular já tinha o quilo de alimento. Deus é a verdade. A gente já pegou um bom exemplo. Glória a Deus por isso, né? Por que a igreja quadrangular se chama igreja quadrangular? A gente vai dizer depois, para não fugir. Valeu? Eu achava que era Né? é um quadrado da bandeira. É, porque senão foge da temática, tá certo? É um Então, quadrado, vamos, um tá quadrado da bom? bandeira. Ó, lembre, Pois Carlos, bem. por favor, viu? Mas uma pergunta interessantíssima. Muito bem, você perguntar. É a questão bíblica também. Mas vamos lá, o quilo de alimento, minha gente. O quilo de alimento, e o pastor diz claramente, né, explica muito bem, ele não obriga a igreja, ele motiva. É diferente. Obrigar é uma coisa, motivar é outra. A gente motiva, primeiramente, dando exemplo. A verdade é essa. E você motiva falando. Não se motiva só falando, se motiva mais ainda fazendo. Ou seja, esse tipo de coisa, no início em que você ainda está no início assim, da caminhada, você não tem daquela generosidade que a gente vê na palavra. Só que com o tempo que a gente vai desenvolvendo isso, a gente não vê aquilo mais como obrigação. Sim. A gente começa a ver isso como uma forma de prazer. Ensino e prática. O ensino, a prática é a vida, a prática é a vida, é a vivência. Aí veja bem, porque eu disse do quilo de alimento, que Deus me fez lembrar. O quilo de alimento é didático. Quando a gente fala de didático, está ensinando. Por que na verdade a gente não deve perder? Primeiro, porque eu creio agrada a Deus. Mas segundo, porque é didático. Ou seja, a generosidade, você está na vibe, é Deus. A generosidade, ela é ensinada para ser praticada. E eu pratico exercitando. Por que na escola, na faculdade, seja lá onde for, tem a prática, os exercícios? Então, o quilo de alimento, na verdade, é um exercício. Vamos buscar ser generosos? E vamos olhar o irmão? E vamos nos unir no propósito? Então, é didático. É ensinar, é motivar, é trazer a memória. O quilo de alimento é importante. Pode ser um milionário trazer o quilozinho de alimento. Pode ser que ele tenha mandado um pix enorme, eu não sei, glória a Deus. Mas glória a Deus pelo pix e glória a Deus pelo quilo de alimento. Amém? Então O vamos... importante é que a contribuição seja contínua.
Vai chegar nessa parte. Paulo fala também. Chega já. Aí não deu o exercício. Ó, gente, eu costumo dizer algo que na verdade não vem de mim, é bíblico. E muitos pastores estão começando a dizer isso, eu dou glória a Deus. Que na verdade, o que Paulo está falando aqui é de gratidão, amor e gratidão, andar junto. Quem ama a Deus, consequentemente ama ao próximo, agradece a Deus. Ou seja, o contribuir, o dizimar, e tô falando, a gente falou no início, vocês são meninos, a maioria, nem todos dizimam, não estão na fase, não tem problema a fase que está vivendo. Você contribui de acordo com o coração e a fase que você está, certo? Mas vamos lá. É uma expressão de gratidão. E sendo assim é o quê? É um reconhecimento. Deus está me dando. Deus está me sustentando, ainda está sobrando, e o Deus que está me dando me leva a ajudar outros. E, se possível, até a erguer e reerguer outros. Ou seja, eu estou reconhecendo. É um ato também de reconhecer. É aí onde está totalmente ligado o que vocês falaram no início. O amor a Deus e o amor ao próximo. E lembre, amor com atitude. Não só com palavra. A palavra nos ensina isso. Paulo estava chamando aquela igreja para ter atitudes. É tanto que ele vai continuar falando. O amor ao próximo na prática. E lembra, não é só financeiro. É mandar uma mensagem, é fazer uma visita. Só que às vezes a pessoa está precisando mesmo do financeiro. A verdade é essa. E aqueles que no momento podem, Deus vai levantar para ajudar. Vindo para algumas partes do texto. Primeiro, Paulo cita a igreja, tá? No início, Macedônia. Ele pega a igreja da Macedônia como o primeiro exemplo, certo? Aí tem algumas coisinhas aqui, eu creio bem preciosas, que não são minhas de Deus. Primeiro, Paulo diz, eu dou testemunho. Parece muito simples, mas veja bem, Paulo conhecia muito bem as duas igrejas. Aqui ele está falando para a igreja de Corinto, mas ele pega a igreja da Macedônia, que ele também conhece e usa como exemplo. Ele diz, eu dou testemunho. Aí a primeira coisa para a gente. O verdadeiramente generoso, bíblico, que Deus fala, não só aqui, mas em passagens que vocês disseram, ele é uma pessoa discreta. É uma generosidade que não chama atenção. Como assim? O generoso, ele não testemunha sobre seus próprios atos. Veja bem, não é a igreja da Macedônia falando dela mesma. É Paulo que está falando da igreja da Macedônia. É Paulo que está falando da generosidade dela, usando um testemunho para ensinar e para motivar uma outra igreja. Como assim? A gente não precisa chegar, por exemplo, e dizer, olha, minha igreja esse mês deu 30 cestas básicas. Não tá ok. Deus sabe a motivação. O povo que recebeu é eles que vão falar. Tem muita gente que vem, às vezes, né, e diz, porque disseram o pastor, chegou um pastor e diz, porque disseram que a igreja de vocês tem esse projeto. É bem comum, tá vendo? É assim. É os outros que testemunham. Foi até engraçado que a mulher disse assim, a cesta básica da Bethesda é melhor do que a da prefeitura de Apodi. Ela disse Você até tá Deus. entendendo? E ela disse, riu e disse, e esse peixe que fizeram dessa viagem para pegar uma sacola com um peixe, não é melhor a cesta básica lá da Bethesda. Você acredita, quer dizer, olha aí, para agora Deus, ninguém falou, mas uma mulher falou, como é da nossa igreja. Nossa cesta básica era melhor do que a cesta básica da prefeitura. Deus disse que se a gente der com a mão direita à esquerda, não é nem para dizer. Quanto mais oculto, melhor. O que significa esse termo? Oculto. Porque você vai dar e não precisa você dizer a ninguém que Não precisa declarar. Você diz assim, Thaleson, é muito comum, uma vez um jovem chega pra mim e diz assim, Thaleson, um amigo meu tá passando uma dificuldade, mas porque um amigo seu tá passando um dificuldade muito grande. Aí você vem pra mim, aí você fala pra mim, Thaleson, tem um amigo meu que tá passando fome com a família, o pai ficou desempregado. Tem como conseguir uma cesta básica pra me dar ele? Ele tem. Aí eu também vou no oculto, pego quando eu desce, deixo na sua casa, você no oculto, vai lá e deixa na casa do seu amigo e ora por ele, tá tudo bem, você não vai desamarrar ninguém.
Que você, olha, eu fui lá, deixei uma cesta básica na casa, você não diz nada a ninguém. Só para encher o Porque a Ele já recebeu a recompensa. a Bíblia diz isso. Você teve que falar. A verdadeira generosidade, ela é desinteressada. Sabe que Deus é galardoador, é recompensador, mas nem nisso se apega. É desinteressada, não tem um interesse. Aí eu vou me engrandecer, aí eu vou ganhar lá na frente 2 vezes mais. Não, a verdadeira generosidade, ela é desinteressada. Mas aí veja bem, para nós, vamos ser bem sinceros, que a gente está nos tempos modernos. Isso é problemático? Depende. Se a gente estiver na contramão do mundo, continuar, depende, né? Né não, Caleb? Aí veja bem, hoje em dia a gente está no mundo digital, por exemplo, mas isso já existia, viu? No tempo da TV, que a gente tem da TV também. Aí tem muita questão de divulgar seus atos generosos. Só Deus conhece a motivação do coração. Paulo fala isso, eu amo repetir isso. A gente não conhece. Porém, existe um cuidado, um alerta. Tem o marketing da generosidade. Em todos os lugares tem. Mas aí tem que ter um cuidado, tem que ter um alerta. É muito comum. Tem gente que dá uma casa. Eu vejo, sigo só uma, não sei quem é, mas eu gosto, olho pela mulher. Ela é de barro igual a nós. Dá uma casa pro povo, eu acho lindo. Melhor dar do que não dá. Se ela pode dar, está reconhecendo. Agora, cada um de nós tem um alerta. Até onde aquilo está chegando de uma forma equivocada no coração. E é para todos nós. E, assim, e é tanto que, por exemplo, o pastor, e eu sempre digo, não é glória para ninguém, mas ele é um exemplo que a gente tem aqui. Quando leva a cesta básica, não existe essa de foto, não tem para que isso. E só uma coisa, gente, por exemplo, a questão de cesta básica. Quando a gente pode dizer, vou lhe dar só um exemplo. Como eu sou professora, é muito comum, e não só isso, até outras coisas. Associações, chega para a Thaleson também, chega para a gente, mas muitas famílias chegam para a gente, até profissionais de escola, porque tem alguém, algum aluno, alguma família passando uma situação difícil. Aí é diferente. Tem vezes que eu mesmo dizia antes, mas hoje ele já sabe. Olha, a igreja que eu faço parte tem um projeto, aí é diferente. Você coloca ali para ver se consegue ajudar e até aquela pessoa se aproximar da igreja, entendeu? Aí não é declarar por declarar, é uma situação que Deus criou e você não vai perder essa situação. Sim. Não, eu estou falando um ponto interessante, porque essa questão de contribuir, eu peço que vocês olhem isso como uma semente. Não que a gente vai barganhar com Deus, não, mas uma semente no reino. Contribuir para o reino crescer, porém essa semente volta a ser verdadeira para nós. Alguém que você vai visitar ou contribuir, a Bíblia diz que você vai receber 100 vezes mais. Então não há nada perdido no reino. Assim. Porque Deus ele não vai contra a palavra dele. Então isso é muito importante a gente ter consciência de que se eu... Tem algo que eu recebi, por exemplo, agora, vou dar um exemplo, vamos supor que agora recebeu R$1.000. Aí Diego tirou R$100, devolveu o dízimo, e aí ele tem 900. Aí ele pensou, do nada ele pensou sozinho, aí ele é o Espírito Santo. Onde vai ver a diferença com o Espírito Santo, manda você ofertar. Porque existe essa palavra, quem é mais íntimo vai sempre ofertar algo a mais do que o dízimo. É íntimo do Espírito Santo. O Espírito Santo disse, lembra daquele seu amigo que a mãe morreu? Vai lá e dá R$100 a seu amigo. Eles estão precisando. E Diego escutou aquela voz. Não, meu dinheiro. Trabalhei só. Não, já estou devolvendo o dízimo, não vou nada, essa coisa na cabeça, deixa pra lá. Porém, 3, 4 dias ele foi dormir, antes de dormir, a voz disse, ela está precisando. Olha que besteira, só pensando nisso. Você não está falando com ninguém. Então, é bom reconhecer quando o Espírito está falando, porque vai acontecer sim. E vão ser sementes no reino, porque a Bíblia diz que quem dá para o pobre é o necessitado. Quem dá para o pobre necessitado, está precisando, empresta para Deus. Você sabe o que é você emprestar o dinheiro para Deus? O nome sobre todo nome, você emprestar o dinheiro para Deus. E Ele vai devolver 100 vezes mais. E isso retrata não só dinheiro. E como ela falou, a questão do tempo, a moeda mais cara é tempo. E eu vou ser bem sincero, o tempo é tão mais caro do que dinheiro. A gente só ganha dinheiro com o tempo. Mas é tão mais caro que qual foi a última vez que alguém aqui visitou alguém? Vixe, tá Cara, falando é isso. todo culto. Todo. Eu tenho que anotar isso. Você entende isso? Qual foi a última vez que alguém saiu, eu vou sair da minha casa, vou gastar minha gasolina,
eu vou lá visitar Essa e orar. figurinha. Gente, essa oferta é cara. Você entende isso? Pra mim, você vê assim, sabe pra mim, pra você quem é rico, eu conheci alguns milionários na minha vida. Foram poucos. Tanto aqui só dois, Peraí, mas fora bi ou milionário? milionários. Eu conheci alguns milionários. Mas quanto mais eu conversei com todos eles, eu vou dizer uma coisa. Rico pra mim hoje é uma pessoa que tem tempo. Bíblia, Tem fala muito de tempo. saúde. É? Gente, agora pode voltar para cá. Paulo fala a questão voluntária, e claro que a questão voluntária não retira a ação do Espírito Santo, até porque ele era um homem cheio do Espírito Santo da palavra. E com certeza vai ter exemplos assim. Exemplos que a gente vai receber de alguém, que Deus vai motivar alguém, e outras horas Deus vai nos motivar. E só para a gente fechar essa questão de voluntário, veja bem, não vou nem falar nome de igreja, nem nada disso não. Mas, se você está, não nessa que a gente não tem essa doutrina, ou hábito, ou costume, mas se você for em algum lugar, passa o envelope, você tem a obrigação de pegar esse envelope e não, pelo amor de Deus. Eu vou nos cantos, eu não pego o envelope, já peguei. Mas é somente eu e Deus. Possa ser que o irmão vá e Deus pega o envelope, só que eu não pego mais. É uma questão minha, de minha coerência. Não pego, porque essa coisa de pressão e tudo não é bíblico. Então eu particularmente quero ficar em paz com Deus e minha consciência, entre aspas, também não pego. Aí não é voluntário envelope. Tipo assim, pega esse envelope. Porque a ação do Espírito Santo não se compara a envelope entregue por mão de homem ou de mulher nenhuma. Envelope aqui não, aqui vai. Não, aqui não, aquilo é de envelope, é assim, quando diz. Envelope Uma aqui. campanha de tal coisa. É uma ajuda com telhado, não sei o que, pega Vamos esse. supor, tá entrando um ano, aí tem um envelope. Aí Esse uma oferta envelope. anual, aí dá outro envelope. Aí vai ter o mês da Dia das Mães. Eu glorifico Aí vai ao ter a Senhor, oferta que não do tem. Dia das Mães, aí outro Barriga. envelope. E aí vai juntando o ano todo, vai ter uns 23 envelopes mais ou menos. Tem igreja que é Pronto, assim. outra coisa. Mas aí vocês vão orar, viu? Vocês orem a Deus. Porque Mas entendo, eu essa não tô palavra. criticando, entendo, que você só compreende. A gente não tá Sim, criticando. não. A gente só está Mas dizendo não é que não bíblico, tem na não tá aqui Bíblia dentro. isso. Não tem exemplo Então bíblico. vamos se prender a liturgia existe. que foi criada por homens de agora, porque É. não tem na Bíblia o envelope, certo? Mas como Eu pessoa, oferto disso. você pode ou não receber. Aí Você não, Deus, não né? questiona. Você pode Sim. receber se quiser. Pode Deus lhe usar em algum momento? Sim. Deus conhece a necessidade do outro, não questiono isso. Mas outra coisa, só pra gente Obrigado. fechar. A questão de algum tipo de desafio. Algum tipo de desafio que lancem. Se lança, é homem ou mulher, ser humano. Isso também não é bíblico, minha gente. Paulo não fala nada disso em nenhum outro texto da Bíblia. Eu vou lhe ser bem sincero, só vi uma vez, claro que eu não vou citar, mas um desafio para ajudar em não sei de quê. Aí eu começo, eu dou 100, eu dou 50, eu fui a única que não dei, fiquei bem quietinha, bem caladinha. Olhar para mim, você tem que estar em paz com Deus. Eu pensei, eu nunca vi isso na Bíblia, de desafio. Eu vou aparecer e dizer, eu tô tonto. Vixe, o negócio também está. Eu particularmente não participo. Olha, Por isso que é importante vocês leem a Bíblia, porque assim... Aí vai ainda você vi uns não vai olhares enganar. assim, como não vai ajudar, eu pensei, eu vou pagar do miserável, mas eu não tem problema. Vou pagar. Assim, você sabe das suas contas, da sua realidade, você tá entendendo? É, mas fora isso, não é bíblico. Observe, Deus, Não, Deus, não sei da pressão do Deus, ser na humano, Bíblia, isso é ele é claro, ele livre, diz assim, lembre-se, aquele Mas que for glorifica a Deus que contribuir, quem tem isso. se você for contribuir com pesar É. e depois reclamar porque faltou, quando você Aí vai reclamou, entrar aqui, se viu? alguma vez dentro da sua casa você reclamou porque estava faltando alguma coisa em casa em relação a dinheiro, aí Deus vai lembrar da oferta que você deu sem poder. Vamos vir aqui, Só ó, pra- Só para eu citar um exemplo para esclarecer mais. O exemplo desses desafios, dessas bichinhas, é tipo aquela pessoa que está lá no culto e diz, eu quero 10 pessoas agora para fazer um desafio de cada um vai dar 1000 conto. Olha a palavra, eu quero, você percebeu? Você entendeu? essas Deus coisas. está falando que você vai escorregar R$1.000 aqui. Não, mas observa, essa frase eu sempre me pergunto muito isso. Sempre tenha cuidado quando alguém diz eu quero. Seja lá quem for, cuidado. Seja na escola, na igreja. Quando alguém chama você, eu quero. Se atente. O Espírito Santo não fala assim com você. Certo? Então, cuidado quando alguém chegar, eu quero. Não é porque eu quero que você faça isso, eu quero. Eu primeiro. Tenha um cuidado com essa faixa. Chegou isso. Pode Tenha tentar. cuidado com essas pessoas. Pode voltar?
Olha, tem algo muito forte que eu vou tentar passar aqui para não... Tem que ser dito. Aqui Paulo fala que essa igreja, lembra do questionamento lá no início? Ele é respondido aqui, por Paulo, nesse texto. Ele diz que a igreja da Macedônia estava passando por muita luta, muita provação, muita tribulação, muito aperto financeiro. Ele usa até a palavra depois, pobreza. Mas veja bem, ele diz, aí está tudo junto, que o povo, com abundância de alegria, lembra que tudo começa dentro, internamente. Nunca esqueça, o evangelho só começa dentro do homem. Não é só começa fora. É dentro do coração, é dentro da mente. Deus começa aqui. Aí o povo estava numa situação difícil, mas aí Paulo diz, com abundância de alegria. E ele diz que numa profunda pobreza, mas contribuíram com generosidade. Mamãe costuma dizer, tem esse texto bíblico, mas minha mãe diz que muitas vezes os mais generosos são os que têm menos dinheiro. Eu gosto muito de parar para ouvir os mais velhos. Meus melhores clientes são o pessoal que não tem máscara nenhuma. Às vezes é difícil, é o pessoal que paga melhor. Que não tem enrolagem. Às vezes até os ricos e até os milionários já vieram comigo para enrolar. Tipo assim, não, mas você sabe que eu faço os canal e a prefeitura está ajuntando. Certo, mas eu recebo 50%, senão não faço serviço. É mesmo? Só vai se fosse... eu só trabalho assim. Seja para a prefeitura ou para a pessoa particular como o senhor. Se o senhor quiser, 50%. Aí ele viu todo mundo. Quer dizer, ele ia me redobrar e era um milionário. Você tá entendendo? Mas o cara simples lá do circo, não, ele disse, como é, 50% tá aqui. Bota na mesa. Tá. Aí Mas sobre é essa igreja, eles são um exemplo de verdadeira generosidade. Eles não olharam para a condição deles. É onde a nossa generosidade muitas vezes esbarra. É olhando para a nossa condição, para a nossa fase, para o nosso momento. E eles não fizeram isso. Paulo vai dizer que eles decidiram voluntariamente, eles pediram para ajudar. Muitas vezes é alguém que diz, né, alguma coisa, relata uma coisa, a gente ajuda. Não, eles pediram para ajudar. Paulo vai dizer isso. E diz até que eles deram acima do que eles podiam. E a gente tem que relatar isso aqui, né, que é importante. Aqui eu coloquei até algo para dizer para vocês, olha. Primeiramente, no versículo 5, que isso é muito forte, Paulo diz, primeiramente deram a si mesmos ao Senhor. Lembra que eu disse que começa dentro? Essa história que diz não começa no bolso, uma furada. Se começar no bolso, o resultado é infidelidade. Agora, se começar no coração, na mente, o resultado pode e deve ser bem diferente. Ele diz, primeiramente deram-se a si mesmos ao Senhor. Ou seja, que sequência, na verdade, é a bíblica? Que Paulo está dizendo? Coração e mente. Aí não pense que é sentimento, é entendimento. É algo que você foi ensinado e verdadeiramente entendeu, foi esclarecido. Aí depois sim você começa a ofertar, a dizimar com entendimento do que é. Então, na verdade, o que aconteceu foi isso aqui. E gera a fidelidade. E gera a verdadeira generosidade. É mais ou menos parecido com o que a Bíblia diz, que a gente não tem que ser só ouvinte da palavra, tem que ser praticante. É porque às vezes a gente vai para a sequência errada. A Bíblia, na verdade, a gente tem que ouvir e ler, claro, praticar e depois proclamar. Aí muitas vezes o que a gente quer ler, ouvir, proclamar e, se depender, se der certo, praticar. A sequência, na verdade, é essa. Por isso que muitas vezes a gente falha. Falha no ofertar, falha no dizimar, porque primeiro é na mente, é com entendimento. E é com, claro, com amor, com gratidão e com reconhecimento a Deus. Aqui, dentro até do que Thaleson estava falando, vou frisar alguns versículos, tá bom? Em palavras. No versículo 6, Paulo fala para Tito, aquilo que vocês começaram, ele diz a contribuição para a obra continuar em andamento, ele diz o seguinte, conclua. É para vocês começarem e concluírem. E a verdade é que a gente, independente da idade, tem uma dificuldade de começar uma coisa e concluir. Não só contribuir, tem N coisas. Às vezes projeta uma coisa, isso e aquilo, não só dentro de igreja
fora da igreja, no trabalho, no estudo, e tem uma dificuldade de concluir. Aí Paulo fala aqui, é a constância que Thaleson estava dizendo. É aí no versículo 6, ele diz, começou, conclua. Vão até o fim. Ou seja, ele diz, não deixe pela metade. Se Deus lhe colocou um propósito no seu coração, você acha? Então conclua, seja ele qual for. Se Deus colocou, Deus vai providenciar. Deus vai continuar sustentando. Deus vai prover. No versículo 7, ele fala à igreja de Corinto e diz, olha, vocês são abundantes em tudo. Aí ele começa a dizer na palavra, aqui no 7, abundante em fé, em palavra, em ciência, em zelo, que é cuidado. Aí ele diz assim, mas sejam também nesta graça abundantes. Aqui fica um questionamento para nós, cada um de nós. Onde nós somos abundantes e onde nós somos carentes? Onde a gente tem dito sim para o Senhor, tem mergulhado, tem aberto a mão, mas onde não? A gente tem dito não. Paulo está dizendo, olha, vocês são abundantes em tanta coisa, mas tem que ser abundante em tudo. Inclusive nisso. No versículo 9, lembra que o primeiro exemplo é a igreja da Macedônia. Aí aqui no versículo 9, Paulo vai dar o exemplo supremo e perfeito, que é o exemplo de Jesus, o exemplo de Cristo. E ele mesmo disse, se fez pobre para nos enriquecer. E na verdade, se a gente for ver toda a ação de Deus, se o Senhor Jesus tivesse vindo com a coroa realmente de ouro, cheia de diamante, dessa forma, um reino materialmente rico, fisicamente rico, aí é que a gente ia ter uma visão bem material. Então Deus nos conhece mais que nós mesmos. Jesus veio simples, numa manjedoura. Aí quando a gente relembra, faz a gente voltar à essência. Faz a gente não se prender a esse mundo. O trabalhar de Deus é perfeito em tudo. E aqui fala da entrega total e perfeita de Cristo, que ele tem como um exemplo. Aqui, no verso 13, tem uma coisa bem importante. Eu sei que se a gente tivesse mais tempo, muita gente ia falar. Que ele fala o seguinte, que não se deve dar alívio para os outros e aperto para si mesmo. Como assim? Ele está dizendo, olha, você não pode dar, se você ganhar, vamos dizer aqui, R$2.000, aí você vai dar uma ajuda de R$1.000. Você vai dar metade do seu salário para um irmão seu da igreja. Mas você tem família, tem conta para pagar, esse negócio vai dar certo. Ele está dizendo, olha, peraí, tem que ser com entendimento. É com sinceridade, não é com entendimento. É com um negócio chamado coerência. O que é isso? É dentro da sua realidade. Quem muda as realidades é Deus. Claro que a gente tem que se mover em obediência, andar. Mas não é você fazer uma coisa e que muitas vezes a gente faz além. Muitas vezes não é nem querendo agradar a Deus, não, vamos ser sincero. É querendo aparecer de alguma forma. Lembra que a verdadeira generosidade nessa que aparece é discreta. E assim, é muito importante essa É questão dentro do que pode. da contribuição, oferta, dízimo, e a gente se atentar assim, que ou que tem dizendo na Bíblia. Hoje tem muitas pessoas que não devolvem o dízimo, certo? De muitas igrejas. E elas dizem, normalmente, eu não devolvo e eu pego o meu dízimo e eu distribuo entre os pobres quando eu ando por aí. Ela faz como ela quer, né? E, e todas elas fazem questão de dizer, eu quero fazer assim. Meu dízimo, sou de tal igreja, mas eu não devolvo lá. Mas ela vem, mas ela usa o ar-condicionado, ela participa da igreja, ela é aconselhada. Se alimenta. Ela se alimenta, ela é nutrida, mas ela não devolve. Então hoje tem muitas pessoas que são assim. Ela diz, não, mas eu devolvo o dízimo para Deus, porque eu vou ali para os mendigos, eu faço uma feira bem grande, eu compro roupa, eu compro sapato para quem não tem, mas ela faz como ela quer. Não é como está na Bíblia. E tem que ser de uma Existe forma uma diferença. bíblica e consciente. Como Isso, assim? porque ela pega os 10% dela, não dá em igreja nenhuma, ela escolhe como ela vai dar. É o querer da pessoa, lembra do querer? Não está na Bíblia. Isso era uma oferta que ela podia dar, Deus multiplicando, se ela estivesse devolvendo o dízimo normalmente na igreja. Quando eu digo na igreja, porque é o altar, é onde vai ser consagrado. Quando você devolve 10%, Deus
consagra 90% para você usar e vai se multiplicar. A única parte que você vai encontrar em toda a Bíblia, onde Deus diz, fazei prova de mim. Agora observe, eu sou humano, estou tentando dele agora. Ei, Davi, faça prova de mim, se no dia que você precisar, você não vai poder contar comigo. Isso é um homem falando, eu posso falhar com ele, mas é Deus dizendo, devolva o seu 10%. Agora faça a prova de mim, que sou Deus, Criador. Se eu não vou multiplicar, eu vou aumentar essa porta que você está ganhando, vai ganhar 2.000 daqui a um ano. Se você obedecer, devolver o dízimo sem falhar no mês. Faz prova. E eu fiz prova. Eu comecei com 5, depois eu fui com 10, depois eu fui com 50. E até hoje Deus vai aumentando, Deus vai acrescentando. Teve um mês de eu ganhar 18 mil reais que eu nem acreditar. Porque eu creio que existe sim a palavra de Deus. E a gente não faz por barganha, mas entenda. Deus, ele é o primeiro, que ele não vai contra o que ele falou. Deus, ele é imutável, ele não muda. Se ele falou, se eu devolver 10% de tudo que vier à minha mão, lembra? Tudo que vier, para quem é empresário, né, lembre sempre, tudo que vier não tem a ver com faturamento, certo? Muito empresário fala, tem cara disso, mas não tem a ver. Tudo que vier de líquido do seu trabalho é líquido. Não o bruto. Não é o bruto, não é o faturamento, tem nada a ver. Então, líquido, o que for da sua mão, só seu, você não vai pegar o dinheiro. Eu faço contrato para dentro de casa. Se alguém me deu 33 mil para fazer 2 banheiros, eu não posso. Dali 7 a 8 mil era meu, eu não posso pegar mais que aquilo, porque não é meu, entendeu? Nem agora posso só dizer, quando Paulo diz, e é bíblico, é voluntário, não é pressão, é ensino. Mas veja bem, como é que a pessoa orando, lendo a Bíblia, sendo ensinado por outros que, pela misericórdia de Deus, Deus usa. Ou seja, vai ser uma consequência. Sim ou não? Com o tempo, você está aqui pequenininho, mas veja bem, você estuda, você é um estudante. Não há a obrigação, mas se você recebe algum dinheiro, algum valor mensal, aí é diferente, certo? Mas veja bem, do entendimento, quando tem um entendimento real, uma gratidão real, eu disse isso até no tanto de Betesda, porque, por exemplo, a palavra de Mefibosete, o povo só prega que Mefibosete recebeu as terras, sentou na mesa, mas não prega a outra parte, do final da história de Mefibosete. Fizeram uma trama, enganaram o rei Davi, que já estava sofrendo com o filho, Absalão, estava rebelde, querendo tomar o trono do pai. Aí o que aconteceu? Inventaram uma mentira, o rei Davi disse, toma tudo, e Mefibosete, toma as terras. O povo não prega. Por que será? Porque nossa visão ainda é muito material. Aí pegaram, o que Mefibosete fez? Foi jejuar. Naquele tempo era assim, né? Se vestia de saco, orando pelo rei. Para o rei continuar vivo. Mefibosete é um exemplo de fidelidade. Ele perdeu as terras. Aí depois o rei Davi soube da verdade. Disse, então vamos dividir as terras. Você fica com a metade das terras que era da sua família. O que Mefibosete fez? Disse, não, rei. Eu só queria que o Senhor voltasse bem. Eu não quero mais terra nenhuma. Ele só queria um relacionamento com o rei. É o que falta muito na gente. Falta tanto que não se prega. Pouco se prega. Ele perdeu as terras, depois ele abriu mão das terras. Veja bem, dízimo não tem a ver com nossa condição. Não é externo. É como aquela mulher com 3 moedinhas. Eram as 3 moedinhas cheias de amor, de gratidão, de sinceridade. Dízimo não tem a ver com quantidade. Tem a ver com constância, se pela misericórdia de Deus a gente tiver gratidão, amor e for fiel. Agora, se for por momento, aí eu estou bem, na vaca gorda eu dizendo, na vaca magra não. Eu não gosto nem de dizer, mas vou dizer aqui. Eu dizimo desde solteira, quando eu me converti. Eu comecei a ganhar dinheiro, né? Um dinheirinho, mais de verdade, entre aspas, comecei a dizimar. Já ouvi até de pessoas que eu amo, e na época da minha família, pessoas amigas fora de igreja, de diversas pessoas até de igreja, que eu era besta. Porque até nos momentos de aperto, que é normal, todo mundo passa, a gente já passou. Eu dizia, irmão, todo mês. Ou seja, a grande diferença é a fidelidade. Não é sobre ser rico, ser pobre, estar milionário. Dinheiro, meu pai sempre diz, dinheiro gira. O dinheiro que uma pessoa perdeu já está, entre aspas, na mão do outro. Gira. Só aqui. Mas lá no céu não precisa de dinheiro. É tão bom que não vai precisar de dinheiro. E é bom só tentar. A gente às vezes é tentado pelo inimigo, diz, mas um aperto tão grande, isso e aquilo, eu já fui tentada, não dizimo. Mas aí, veja bem, eu sempre, o dízimo tem a ver com o nosso relacionamento com Deus.
Não é sobre dinheiro. Quando chegar ao nível do meu relacionamento com Não é Deus, sobre o dinheiro. aí vai ter uma hora que você tá apertado, vai ter às vezes que não é nem com tanta alegria, vamos ser sinceros. Você tá vendo seu filho faltando isso, mas você diz, Senhor, um ato de gratidão, um ato de fé. É teu. É devolver, é teu. Quando vê, Deus manda alguém. Às vezes manda nem dinheiro, é tudo junto, manda alguém. É menos de 5 minutos. Tá? Certo, meu amor. Então vamos concluir. Olha, Paulo vai falar aqui, para a gente concluir, a questão sobre a igualdade na igreja. Não é sobre as pessoas têm contas bancárias diferentes, profissões diferentes, isso não é problema. Mas o que Paulo está dizendo, está dentro do que vocês estão dizendo. Às vezes a gente olha que tem uma pessoa lá fora sem sapato. Mas se a gente tiver um olhar, não é fuxicar não, não é ir atrás de conversa não. Mas se orar e tiver um olhar com mais solidariedade, empatia, generosidade, vai ver que tem gente dentro da igreja. Irmão visitante sem sapato. E a gente está achando que tem que começar lá fora. Quando na verdade tudo se começa de dentro. Eu começo olhando para os meus filhos, não com egoísmo. Mas como é que tá meu filho, isso e aquilo. Aí depois ir à igreja. Sempre tem alguém no nosso meio. Paulo está dizendo isso. É a igualdade da igreja. Igualdade, na verdade, é a unidade, é a união. Sabe o que significa isso? Paulo está dizendo, não é sobre não ser rico, não ser isso e aquilo. É sobre dignidade. Ei, um olhe para o outro, ame o outro, se preocupe com o outro, estenda a mão. Fulano está doente. Ei, será que fulaninho está com duas contas é que corta a energia? Eu nem sei. Eu acho que sim. Será que fulaninho está com dois papéis de energia para cortar? Talvez alguém soube uma história dessa e foi lá, estendeu a mão e Deus viu. Imagina uma família sem água, sem energia. O que Paulo está dizendo é isso. Ei, será que estão tendo que comer? Está precisando da cesta básica, estão juntando. Uma pergunta, como é que eu posso, tipo assim, a gente em si, todo mundo pode sempre se lembrar de pensar, de ter esse tipo de pensamento? De você olhar para qualquer pessoa e pensar assim, se ela está necessitando de algo. Você ora e lê a Bíblia, porque até o próprio Deus vai lhe dizer. A questão não é fofoca. E na É sua porque igreja Deus já tem um sabe. trabalho que todo mês você vai trazer um quilo de alimento, ela já vai servir para uma família. É sim. E é bom ser constante. Não é só como o pastor fala, tipo assim, eu sei que eu quero contribuir. Não é aquela coisa quando eu for tipo fazer assim. minha feira, a gente já faz assim, quando a gente faz a feira, a gente já faz uma mini feira para da igreja, para dar alguém. Por quê? Porque já é um exercício de obediência. E tipo, já tem que virar um hábito mensal, naturalmente assim, porque se não virar um hábito mensal, e depois 2 anos fazendo aquilo, a insensibilidade já chega. E eu digo sem medo, Já porque é acha hábito não confidencial. ajudar. É confidencial, não só aqui na igreja. Mas eu digo sem medo. Que se uma pessoa for olhar os dizimistas fiéis de todo mês das igrejas, é bem pouquinho. Porque tem mês que dizima, tem mês que não dizima. Quando eu era da liderança, a gente via, eu não dizia nada disso. Mas é poucos que são há anos ali todo mêsinho, seja se arrastando, seja pulando de alegria. São poucos. Mas Deus é Senhor do ouro, da prata e pode todas as coisas. Para a gente finalizar, preciso dizer, a segunda parte fala do zelo na coleta das ofertas. Resumidamente, o que significa isso? É uma palavra chamada transparência. Os irmãos ajudam, mas eu entendo no que eu estou ajudando, o que está acontecendo na minha igreja. Eu sou informado, sou esclarecido. O que significa isso? Paulo estava dizendo, ei, se ajuda, um pede ajuda, outro ajuda, mas é tudo com honestidade. Tudo transparente, todo mundo está sabendo aqui e é tudo para a glória de Deus. É com propósito e para a glória de Deus. Paulo fala, inclusive, sobre prestar contas. Às vezes o pastor até chama, né? Chamou um dia desse dizimista e antigamente no início se prestava contas. A verdade é essa na igreja. Mas Paulo fala aqui da prestação de contas. Isso é muito importante. E como um tapar a brecha. Ele diz assim, olha, para que não pensem, para que não falem, ele já está dizendo tapar a brecha. Para dizer que a gente está se enriquecendo e fazendo o que a gente quer. É para a igreja, para a glória de Deus e para o bem de todos. Sim. É o versículo. Para mim, o primeiro fica muito bom.